E aí, Dev, tudo bom com você? Espero que sim, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal. E que quem fala é o Anderson Chaves. E depois de uma década imerso no mundo da programação, eu decidi compartilhar com você todo o conhecimento que adquiri ao longo desse tempo. E hoje estamos mergulhando de cabeça no mundo do JavaScript, a chave mágica que vai transformar completamente a maneira como você vê e interage com os seus sites. Isso mesmo, sabe aquelas páginas web que parecem vivas, respondendo a cada clique e movimento do mouse? Pois é, isso tudo se dá graças ao poder do JavaScript. E acredite, é mais fácil do que você pode imaginar. Então, no vídeo de hoje nós vamos explorar os fundamentos do JavaScript juntos, desde os conceitos básicos até algumas técnicas avançadas. Você vai aprender como adicionar sliders, interações com clique, pop-ups e muito mais aos seus sites. Com JavaScript no seu arsenal, as suas páginas vão passar de páginas estáticas para dinâmicas, em um piscar de olhos. Então prepare-se para uma jornada emocionante rumo ao conhecimento e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se curtir o vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a programar. Bom, então como você pode ver aí, nós já estamos aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. E aqui eu tenho um arquivo HTML com a estrutura básica dentro do body, dentro do nosso body. E aqui nós temos três pequenas partes. Nós temos aqui um slider contendo três imagens, uma espécie de carrossel. Nós temos aqui também dois botões, um botão de anterior e próximo, que serão os botões responsáveis por voltar ou avançar essas imagens. E nós temos também aqui uma pop-up, que são três manipulações que nós iremos fazer dentro do JavaScript. Tanto a manipulação de alterar a imagem atual, como a manipulação de alterar a imagem atual pelo botão, e também a parte do pop-up, de abrir e fechar a pop-up. Então nós colocamos aqui alguns IDs, para identificar melhor esses elementos do HTML dentro do JavaScript. Nós vamos começar a nossa manipulação aqui. Nós temos aqui uma pequena estilização também e nós vamos dar início à nossa manipulação aqui desse documento HTML. A princípio, vou criar aqui, nós temos também a nossa referência aqui para o nosso documento JavaScript. Então, vou criar aqui esse script.js aqui, que será o documento que nós vamos manipular esse nosso código. E aqui vou criar algumas constantes. Vou criar a princípio aqui a constante chamada slider, que vai conter a referência do documento com o ID slider. Vou criar aqui também uma outra constante chamada slides, na verdade, que vai ter a referência de todos os elementos que contém a classe slide. Deixa eu dar uma olhada se é isso mesmo. Classe slide. Então ele vai pegar todos os elementos que tem a classe slide, que é esse outro elemento e esse outro aqui, certo? Isso eu estou referenciando dentro da variável, dentro da constante slides. Vou criar outra constante aqui também chamada prevBTN, responsável pelo botão de voltar, que vai pegar através do ID prevBTN. Vou criar uma outra aqui também chamada nextBTN, que vai pegar com a ID nextBTN. Vou criar uma outra aqui chamada... até que dá pra gente seguir. Logo a seguir vou criar uma variável chamada currentIndex, que vai iniciar com o valor de 0. E vou criar uma função aqui também chamada nextSlide. Vou criar outra função chamada prevSlide e vou criar outra função aqui chamada updateSlide, que serão funções responsáveis basicamente por avançar o slide atual, voltar o slide atual e atualizar a imagem desse slide. Então aqui vai ser a função do botão de próximo. Aqui vai ser a função do botão de anterior. E aqui vai ser a função que vai
responsável por atualizar a imagem atual, certo? Então, vamos fazer essas três manipulações aqui. Primeiro, vou criar a funcionalidade aqui de avançar o slide, que vai ser a funcionalidade do botão próximo, no caso. Vou abrir aqui a visualização do nosso HTML. Como você pode ver, até então nós estamos vendo aqui as três imagens que eu selecionei aqui, que eu escolhi. E aqui embaixo nós temos esses três botões, anterior, próximo e abrir pop-up, que até então não está sendo feito nada quando clica neles, certo? Nada está sendo feito aqui na nossa página web. E aqui dentro do nosso JavaScript, nós vamos manipular essa função de Next Slide, que vai ser a função desse botão próximo aqui. E nela nós vamos basicamente colocar aqui que o Current Index vai ser acrescentado um valor ao valor atual dele. Então, ele vai primeiro ver que o Current Index é 0. Quando clicar naquele botão próximo que ele chama essa função Next Slide, ele vai acrescentar o valor de 1, vai passar a ser 1 Current Index. Depois ele vai clicar novamente, vai passar a ser 2. Depois ele vai clicar novamente e assim sucessivamente. Ele vai sempre avançando 1 no seu valor atual. E aqui eu vou fazer uma validação que vai chegar um determinado momento que não tem mais lógica ele avançar, ele incrementar um valor a mais no Current Index. Vamos supor, no nosso Assets aqui e nas nossas imagens a gente pode ver que a gente tem 3 imagens disponíveis. 1, 2, 3. Então vai chegar um momento que não vai fazer mais sentido eu incrementar mais 1 no valor desse index atual, certo? E a lógica vai ser voltar para a primeira imagem. Então, a primeira imagem mostrou, a segunda, a terceira. Não tem sentido eu incrementar um valor a mais nesse index, sendo que não tem mais uma imagem disponível. Então, a lógica que vai ser nós voltarmos para a primeira imagem. Então, nós vamos fazer essa validação aqui. E quando o Current Index for maior ou igual que slides.length, nós vamos aqui setar o Current Index como 0. Pronto. Setamos ele como valor de 0. E aqui nós vou aqui inspecionar ele aqui para vermos isso funcionando. E ao clicarmos no botão de próximo aqui, e logo após essa manipulação nós vamos aqui informar quando que essa função vai ser chamada. Então nós referenciamos as nossas variáveis aqui, os nossos elementos, nós manipulamos a nossa função e agora nós vamos mostrar nós vamos informar para o JavaScript quando essa função vai ser chamada. E ela vai ser chamada aqui quando clicar no botão NextBTN. Então, o NextBTN vai ouvir um evento, esse evento é o evento de clique, e quando clicar nesse NextBTN, nesse botão, ele vai chamar a função chamada NextSlide, que é a função que nós acabamos de implementar. Então, vamos aqui agora inspecionar nosso código aqui, e quando clicar no botão de próximo, a gente vai ver que ele já está aparecendo aqui o valor do index atual, que até então é 0, depois é 1, depois é 2, e depois voltou a ser 0 novamente, certo? Aqui a gente pode observar que dentro do array, na convenção do JavaScript, dentro do array, ele pode ter o tamanho de 3. Então, no caso aqui nós temos 3 imagens, ele está considerando que ele tem um tamanho de 3. Só que a primeira posição de um array no JavaScript sempre é a posição 0. Então, a posição 0 do array é a imagem 1, a posição 1 é a imagem 2 e a posição 2 é a imagem 3. Então, tal que se viermos aqui também inspecionarmos esses slides.length aqui, nós vamos ver que ao clicar aqui no próximo, ele vai mostrar que nós estamos na posição 0 de 3, 1 de 3, 2 de 3. Então aqui ele está dando a posição atual e aqui ele está dando o tamanho do nosso array, certo? Com isso, nós vamos agora passar para a implementação da funcionalidade de atualizar a imagem. Então, nós conseguimos ver aqui que o incremento está sendo feito nessa variável Current Index
Só que nós estamos percebendo também que ao clicar nesse botão, não está atualizando a imagem. Ou seja, ele está incrementando aqui, mas ele não está fazendo o que ele deveria fazer, que é atualizar a imagem. Então vamos agora implementar isso. Nós vamos dar aqui um slides.forEach. E nesse for each aqui nós vamos pegar o slide atual e o index. E aqui nós vamos informar para ele que para cada... nós vamos fazer uma validação. E nós vamos informar quando... Vou apagar isso aqui. E aqui nós vamos fazer uma validação aqui dentro, que vai informar para ele que quando o index for igual ao current index, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar para o slide atual um slide.style.display como block, recebendo um block. Então nós vamos entender que quando o index for igual à posição atual do array, ou seja, quando a imagem, que é esse slide aqui, for igual à posição atual do array, ele vai dar um display block mostrando essa imagem. Quando não for, nós vamos pegar essa mesma propriedade, ao invés de display block, nós vamos dar um display nome, sumir com essa imagem. Com isso nós conseguimos ver aqui no nosso documento, na nossa visualização do nosso documento. Vamos chamar a função, né? Precisamos chamar ela aqui. Vou chamar ela aqui no final do documento para que ela sempre seja executada quando o JavaScript for compilado pela primeira vez. E vou chamar ela aqui também no final da nossa função nextSlide, que é quando clicar no botão de próximo. Então aqui a gente pode visualizar que agora só está mostrando a imagem, porque a posição atual do index é 0, então ele só vai mostrar a primeira imagem. E quando eu clicar no botão próximo, ele vai mostrar a segunda, a terceira e depois a primeira novamente. Então a funcionalidade do nosso botão próximo já está acontecendo como deveria acontecer. Agora nós podemos ver que o nosso botão anterior não está fazendo nada, então vamos implementar a funcionalidade do botão anterior. E o que eu vou fazer no botão anterior vai ser basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui no botão próximo, só que ao invés de incrementar um valor a mais, eu vou decrementar um valor desse current index. E eu vou validar que quando o current index for, ao invés de ser maior ou igual a slides.length, eu vou validar quando ele for menor do que 0. E quando ele for menor do que 0, eu vou informar para ele que current index vai ser igual a slides.length menos 1, certo? O que vai acontecer aqui, ele vai sempre decrementar um valor e quando ele for menor do que 0, ele vai pegar o tamanho de slides.length menos 1, que vai ser, vamos supor, o nosso slides.length é 3 nesse caso. Slides.length menos 1 vai ser o valor de 2. Então ele vai voltar, ele vai verificar que quando ele for, quando ele estiver na posição 0 do nosso array, e ele clicar novamente no botão anterior, ele vai voltar para a posição 2 do nosso array, que é a última imagem, entendeu? Então, ele clicou no botão anterior, percorreu, chegou na posição 0. Chegou na posição 0, ele vai ver que não tem mais nenhuma imagem anterior àquela, ele vai voltar para a última imagem, que é o tamanho total do array menos 1. E aqui nós podemos testar também, vou só informar quando essa função vai ser chamada, que vai ser o nosso prevBTN, que vai ouvir um evento também de clique e vai chamar a função prevSlide. Então, ao virmos aqui na nossa visualização, nós vamos ver que ao clicar no botão de próximo ele está avançando as imagens e quando clicamos no botão anterior ele está voltando as imagens também, certo? Após isso, nós já vimos aqui que nós conseguimos manipular a funcionalidade do botão próximo, a funcionalidade do botão anterior e a funcionalidade que vai atualizar as imagens. E além disso, nós temos um outro local que nós iremos manipular, que é essa pop-up. Então agora nós vamos fazer a manipulação responsável por abrir e fechar essa pop-up, certo? Então aqui nas nossas constantes eu vou criar uma outra constante aqui chamada open pop-up btn, que vai pegar
um document.getElementById com openPopUpBtn. Tem uma outra constante também que vamos criar, que é a closePopUpBtn. E tem uma mais outra que nós vamos criar aqui, que vai ser a constante popup, que vai pegar o document.getElementById popup. Pronto. E aqui o que nós vamos manipular com essas três constantes que nós criamos aqui vai ser dentro das funções function openPopUp. E vou criar outra função aqui chamada closePopUp. E dentro dessas funções aqui, o que nós vamos fazer vai ser basicamente o seguinte: nós vamos pegar a nossa popup, que é o elemento que nós referenciamos aqui nessa constante, e vamos dar um style para ela com um display block. Ou seja, quando for abrir a popup, nós vamos dar um display block para ela, mostrando ela. E quando for sumir com essa popup, nós vamos dar um display, ao invés de block, vai ser um display none para ela. E quando essas funções vão ser chamadas basicamente quando clicarmos nos botões openPopUpBtn, que vai ouvir um evento de clique, vai chamar a função openPopUp. E nós vamos criar uma outra aqui chamada closePopUpBtn, que vai ouvir uma função de clique e vai chamar a função closePopUp. Se nós viermos aqui no HTML, nós vamos procurar o local onde tem esses elementos. E basicamente o botão de openPopUpBtn é esse botão aqui de abrir pop-up. Nós estamos até vendo aqui que já está funcionando, ó. E o botão de closePopUp é o botão que está interno a essa div, que é esse aqui, que tem o nomezinho fechar, que é o closePopUp. Então nós vemos que aqui é o botão de abrir e aqui é o botão de fechar, que já estão com suas determinadas funcionalidades, certo? Então com isso nós vimos a manipulação dessas três partes do código do HTML aqui, que é tanto a parte de atualizar o slider, atualizar as imagens do carrossel, as funcionalidades de próximo e anterior também, responsável por avançar e retroceder as imagens, e a pop-up, a funcionalidade de abrir e fechar a nossa pop-up, certo? E com isso, nós chegamos ao fim de mais um vídeo super empolgante que fala sobre como o JavaScript pode transformar suas páginas web em experiências altamente incríveis. E ao longo deste tutorial, nós exploramos os fundamentos do JavaScript e como aplicá-lo para adicionar sliders, interações de clique, pop-ups e muito mais aos seus sites. E agora é a sua vez de colocar em prática tudo que você aprendeu aqui. Então não tenha medo de explorar novas possibilidades com JavaScript. Quanto mais você praticar, mais confiante e habilidoso você irá se tornar nesta linguagem de programação tão poderosa para o desenvolvimento web. E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre o JavaScript, não deixe de interagir nos comentários, informando que você tem interesse em aprender mais sobre essa linguagem de programação, que nós iremos preparar mais conteúdos relacionados a ela para aprimorarmos o nosso aprendizado. Então continuem aperfeiçoando suas habilidades, continuem explorando novos horizontes rumo ao conhecimento e à excelência na programação. Até a próxima e continuem codando!